A seguir, Hora da Notícia. Câmara dos Deputados retoma hoje a votação da reforma da Previdência. O texto base foi aprovado na quarta-feira à noite, mas ainda restam os destaques. Como está o plantio do trigo aqui na região e a expectativa de safra para este ano? Para falar sobre a cultura de inverno, a gente vai conversar com o engenheiro agrônomo da Emater, Alessandro Davesac. Uma solução adotada pelo DENIT para amenizar a situação no acesso ao Distrito Industrial Invernadinha. A gente está falando de um acesso pela BR-285. A Fundação Universidade de Passo Fundo tem novos integrantes e é nosso convidado aqui no estúdio, professor do curso de Direito da UPF, Luiz Fernando Kremer Pereira Neto, que assumiu a presidência do Conselho Diretor da Fundação. E ainda o trabalho do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, que completou 70 anos. Hoje é sexta-feira, é 12 de julho, é hora da notícia. O acesso ao Distrito Industrial Invernadinha pela BR-285 sempre foi um problema, especialmente para os motoristas de caminhões e carretas. Uma solução adotada pelo DENIT promete amenizar a situação. Olha só. Se você tem transitado pela BR-285, especialmente pelo trecho urbano desta rodovia que passa em frente à UPF, você deve ter observado algumas intervenções na pista. Ela recebeu asfalto, pintura e agora uma obra amplia a pista no acesso ao Distrito Industrial de Invernadinha. Com esta obra, 2 recuos facilitarão o acesso ao distrito nos 2 sentidos da pista. O movimento no local é intenso, especialmente no período de safra de grãos, quando chegam e saem caminhões e carretas. Nos próximos 60 dias também devem entrar em operação os controladores eletrônicos instalados ao longo da via nos últimos 4 meses. Eles não foram ligados por determinação do governo, mas a empresa vencedora da licitação disse que já há autorização para iniciar a operação. A Fundação Universidade de Passo Fundo tem novos integrantes e quem assumiu a presidência do Conselho Diretor da Fundação é o professor do curso de Direito, Luiz Fernando Kremer Pereira Neto. Também são integrantes do Conselho os professores Dirceu Lima dos Santos, primeiro vice-presidente, Gerson Luiz Trombeta, segundo vice-presidente, e também Ferdinando de Conto, secretário. Quem está com a gente aqui no Hora da Notícia é o professor Luiz Fernando, presidente da Fundação UPF. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Desde já, a instituição toda lhe desejando aí um excelente mandato, muitos desafios pela frente. Obrigado. Professor, a gente quer começar lhe conhecendo um pouco melhor. Você é natural de Lagoa Vermelha, é o primeiro cidadão de Lagoa Vermelha a assumir a presidência da Fundação. Já já a gente vai explicar um pouquinho sobre este cargo, que é extremamente importante para a Universidade de Passo Fundo, mas a gente quer saber um pouco da sua história, da sua escolha pelo direito, por exemplo. Surgiu por quê? Bom, primeiro, enquanto lagoense, é importante ressaltar que são 20 anos que a universidade já está em Lagoa Vermelha e o professor Mário José Mateiro foi também presidente da fundação, mas ele natural de Angola e depois foi nosso diretor na Faculdade de Direito, né? Então, por isso digo o primeiro lagoense, mas não o primeiro que ao menos veio com formação profissional de lá. E isso é uma homenagem, inclusive, a todo o nosso sistema multicamp, que nós estamos em toda a região norte do estado. Bom, em primeiro lugar, a questão vinculada à profissão, ela vem de família. Meu pai foi advogado por mais de 50 anos, formado pela 3ª turma da Faculdade de Direito da nossa universidade. Então já vem o gosto pelo direito, pelo plenário do Tribunal do Júri, em especial pelo direito penal, desde aquele momento. E depois, com o passar dos anos, aí com a proximidade com a academia, né, com o mestrado, depois doutorado, agora que são tempos presentes,
já é um longo tempo de casa e esse amor pela docência e também pelas questões administrativas de toda a nossa instituição. Bom, o direito penal ele não é a escolha da maioria dos estudantes, ele tem um foco muito específico, requer uma intensidade, em alguns momentos até mesmo uma certa adrenalina. Isso tudo está muito presente no seu perfil, esta intensidade. Eu acredito que sim, até justamente por essa veia familiar, inicia por aí, e o direito penal a gente costuma dizer que o estudante ele namora com o direito penal durante a graduação e depois acaba casando com outras áreas, talvez mais rentáveis, porque de fato é um direito que se preocupa muito com a miséria humana, né? Há a tragédia presente nos dois lados. Se é verdade que a vítima vive essa tragédia num crime, também aquele que comete o crime, também seus familiares, etc., vivem igualmente essa tragédia, porque vai depois para um sistema penitenciário, etc. Então, talvez seja um pouco disso, assim. Mas, por outro lado, a questão humanitária que o direito penal ele envolve é algo absolutamente apaixonante. Aqueles que trabalham com o direito penal, promotores, juízes, defensores públicos, advogados, sabem exatamente qual é esse espírito, né? Bom, são 18 anos já como professor titular aqui da Faculdade de Direito da UPF e agora um grande desafio. Para a comunidade externa entender, existe dentro da universidade um poder que todo mundo sabe que hoje é o poder da reitoria, temos uma reitora, mas existe um outro cargo e uma função extremamente importante na gestão, que é a Fundação Universidade de Passo Fundo. Vem um grande desafio pela frente, professor. Sem dúvida. Os desafios são imensos, principalmente em uma época realmente que impõe novas soluções, talvez para problemas que também não são tão antigos assim. E a universidade, na realidade, ela é gerida pela mantenedora, né? Mas a gestão, como disseste, é da reitoria, a autonomia de gestões. Mas, enquanto mantenedora, nós somos responsáveis, sim, pela universidade, mas também pelo integrado e também pelo idioma. São 3 mantidas. E por isso é fundamental que, inclusive é um compromisso nosso já de início de gestão, dessa nova gestão, de tornar os nossos documentos estatutários, regimentais, mais modernos para dar mais dinamismo e mais rapidez em relação a essas tomadas de decisões. Porque a Universidade de Passo Fundo e a fundação toda, na verdade, todas as mantidas, tem como característica a democracia em relação aos seus conselhos, né, em relação aos seus colegiados. A gente costuma dizer que desde um coordenador de curso até o presidente da fundação são todos eleitos. Então isso é muito bom, mas a gente tem que ter uma visualização de dinâmica, de tomada de decisões, de respostas, tudo isso para que se consiga fiscalizar e implementar também, dando condições às nossas 3 mantidas para que elas consigam continuar cumprindo com esse grande papel que é o de desenvolvimento regional, né, que é o nosso grande compromisso. Olhando o cenário interno e externo, o presidente pode afirmar, então, que teremos uma instituição cada vez mais moderna e mais atualizada, porque isso acaba repercutindo diretamente na comunidade. Eu tenho essa certeza justamente por conta da harmonia de relação que já existe entre a diretoria, o conselho diretor, composto por 10 conselheiros titulares e mais ainda os suplentes, com a reitoria, com a administração, tanto do integrado quanto do idiomas, porque efetivamente é isso que nós precisamos. Muita coragem nesses tempos de novos desafios, sem abrir mão da responsabilidade que é estar olhando por uma instituição como a nossa, que tem a característica comunitária e filantrópica também, mas ao mesmo tempo nós temos que visualizar um mundo novo que nós estamos vivendo e não podemos apenas apostar que a tradição cinquentenária seria aquilo apenas que nos basta. Não, nós temos que aliar tradição que nós temos, e isso é marcado pela qualidade, mas sobretudo agora em tempos de inovação. Perfeito. Professor, muitíssimo obrigada. Um excelente trabalho, um excelente mandato. Obrigado. Obrigada.
A Câmara dos Deputados retoma hoje a votação dos destaques da reforma da Previdência. O texto base ele foi aprovado na quarta-feira à noite, mas ainda restam os destaques que podem mudar esse texto. Alguns deles foram votados e já fazem essa mudança. Por exemplo, o tempo de contribuição para homens caiu de 20 para 15 anos, porém, para garantir 100% do valor do benefício, terão de contribuir por 40 anos e ter idade mínima de 65. Também mudou o tempo de contribuição para mulheres se aposentar com 100%, de 40 para 35 anos. Para se aposentar, elas vão precisar ter pelo menos 62 anos de idade e 15 de contribuição ao INSS. Depois do intervalo, o trabalho do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, que completou 70 anos nesta semana. Nós já voltamos. Mostrar o nosso dia a dia aqui na UPF TV. Compartilhar momentos e informações para você ficar mais conectado. Já curtiu nossas imagens? A Comissão do Mercosul Sul e Assuntos Internacionais da Assembleia Legislativa esteve reunida esta manhã em Santana do Livramento e confirmou uma informação que diz respeito à região de Passo Fundo. A Gol vai começar a operar, então, e fazer a venda de passagens de voos coligados com a Tuflex no próximo mês, então, agosto. Esta operação vai garantir voos diários de Passo Fundo a Porto Alegre já a partir de setembro. A parceria Gol-Tuflex é um novo modelo de negócio na aviação regional. Esse modelo foi garantido a partir de uma série de medidas adotadas pelo governo do estado, entre as quais a redução do ICMS para a aviação regional. O plantio do trigo alcançou quase 90% da estimativa inicial, que é de 739 mil hectares nos últimos dias aqui no Rio Grande do Sul. Bom, na nossa região nós queremos saber qual o plantio e qual a área. Por isso, nós estamos recebendo aqui o engenheiro agrônomo da Emater, Alessandro Davesac. Seja muito bem-vindo. É um prazer para a gente lhe receber aqui para falar de um assunto que interfere muito na nossa economia, viu, Alessandro? Obrigado, Thaís, né? Obrigado pelo convite. Realmente, aqui o município de Passo Fundo, né? Nós temos uma área que já vem se mantendo, né, ao longo dos anos em termos de 1.200 hectares. No nosso regional, né, que compõe 42 municípios, fica em torno de 53 mil hectares, né? Aquilo que tu falaste também no estado, né? A gente, na safra do ano passado, 2018, nós tivemos 600 e quase 700 mil hectares, né? E nós tivemos, então, um aumento, né, em relação ao ano passado. O que nos revela, assim, né, que a cadeia do trigo, por mais que nós tenhamos algumas dificuldades, né, ela persiste, né, e ela vem, né, gradativamente aumentando na sua área de plantio. Pois é, qual é a importância, como um especialista dessa área, Alessandro, do trigo para os nossos produtores aqui do estado? Olha, Thaís, nós temos dois viés, né? Tem o viés social, né, que é onde você percebe que essa cultura também ela pode trazer rendimentos para os nossos produtores rurais, né? Mas também nós temos um viés que é a questão da própria técnica na agricultura, né? A gente fazendo a rotação de cultura, né? A gente quebra alguns patógenos, a gente consegue controlar algumas plantas daninhas, né? E quando isso não existe, né? A gente persiste em algumas limitações técnicas, né? Que as plantas daninhas elas vão ocupar um espaço, né? Com certeza nós teremos refúgio para insetos, para doenças, né? Coisa que nós não gostaríamos de ter. Além de que o sistema radicular do trigo, né? Ele promove, né? Uma questão de descompactação de solo, né? Ele consegue, com as suas raízes, sejam mais superficiais, metabolizar, né? Mineralizar alguns ingredientes, alguns nutrientes do solo, né? Então tem todas essas peculiaridades técnicas, né? Que é importante para a saúde, né, na saúde biológica do solo, né? Então ele é importante, né, mesmo que muitas vezes a gente escute os produtores falarem, não dá uma boa rentabilidade.
mas ela contribui muito, né, para todo o sistema de plantio, né, como uma planta antecessora da questão do soja, da questão do milho, né, ela recicla nutrientes, enfim, ela tem algumas vantagens, né, talvez ela esteja ainda devendo um pouco em termos de rentabilidade, né, mas assim, em termos agronômicos, ela é muito importante. Outras funções também. A gente está vendo aí um dia ensolarado, maravilhoso, tivemos dias de muito frio, vem previsão de instabilidade, de chuva. De que forma o clima está contribuindo? Olha, nós tivemos um pequeno atraso em relação a fatores climáticos, né, onde nós não temos, né, como excluí-los, né, ele faz parte do sistema produtivo, né, mas à medida que, né, os dias foram limpando, né, que nós tivemos uma insolação maior, e o frio é uma das características que ajuda muito a questão do trigo, né, Tchê? Tanto que agora nós começamos, né, a questão as que estão as que estão ainda em estado vegetativo, tem algumas que foram conseguido plantar um pouco depois, que já estão em perfilhamento, né, o clima frio, né, ele ajuda bastante nessa questão do perfilhamento, né, o que também proporciona alguns manejos culturais, né, estando perfilhado a gente pode trabalhar com a introdução da ureia, né, que ela vai ajudar nesse processo, né, de produção dessa cultura. Recomendações finais, Alessandro, como engenheiro agrônomo, o que se pode falar para o produtor nesse período, nesse momento? Olha, como a cultura do trigo é uma cultura cara, né? A gente trabalha há muito tempo, a gente vê que é uma cultura cara. Então, por ser cara, né, você tem todo um manejo, né, que deve ser observado, né? No início não é tanto, mas no decorrer dos estádios vegetativos da planta, né, a gente tem que atentar para a questão do aparecimento de doenças, né, de pragas, né, principalmente com essa umidade, né, a gente tem que aplicar um fungicida, né, dentro da observação técnica, né, chamar o seu agrônomo, né, o seu técnico para que acompanhe essa lavoura, né, para que veja, ó, está começando algumas pústulas de ferrugem, então tu vai lá e tu vai aplicar o princípio, né, que for recomendado para aquele momento, né, Tchê? E assim, né, aí tem algumas coisas que nós não podemos, né, antecipar, né, mas alguns especialistas estão dizendo que por setembro, né, vai ter um período mais chuvoso, né? Então a gente, né, tem que ficar muito atento, né, para trazer a planta, né, dentro de um equilíbrio, né, sanitário que te permita, né, no arranque final ela tenha condições e que a gente não perca, né, novamente a safra do trigo, como tem ocorrido nos últimos anos, né, por excesso de chuva, né, por geadas, que são fatores que nós não podemos controlar. Mas tendo uma planta bem nutrida, né, com manejo bem feito, a gente pode protelar, né, essa proteção para que nós tenhamos um bom desenvolvimento econômico da cultura. Perfeito, a gente fica atento aí às mudanças e nas dúvidas a gente lhe convida para retornar e atualizar o assunto. Obrigada, viu, Alessandro? Obrigado, Thaís. A Emater se coloca à disposição sempre. Obrigada, bom trabalho para vocês. Obrigado, igualmente. E olha, se você estava gostando dessa temperatura mais alta, a notícia não é muito boa. O tempo muda no fim de semana, tem previsão de chuva e a temperatura deve despencar novamente. Confira. Se você vai sair no fim de semana, leve o guarda-chuva. Sábado será de sol com nuvens pela manhã e à tarde a chuva chega. Mínima de 12, máxima de 22 graus. Já o domingo também será chuvoso durante todo o dia e pedaço da noite. Mínima de 12, máxima de 16. O 7º Batalhão de Bombeiros Militares de Passo Fundo completou 70 anos de atuação na região e essa foi a primeira unidade do norte do estado. Agora a gente conta um pouquinho dessa história. Até os pequenos, como o Jorge, são inspirados pelo trabalho que o 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Passo Fundo realiza. Bombeiro, apagar fogo. São 70 anos de trabalho no município, registrados nestes livros, com as certidões de ocorrência desde 1949 até abril de 2016. De lá para cá, o trabalho é digital. No passado, a gente trabalhava com a ferramenta que era o telefone. O telefone, uma caneta e um papel. Que a gente tirava o aviso e dali a gente tinha que, para confirmar a ocorrência e tal, isso aí tudo era mais difícil. Hoje não, hoje o computador ele faz tudo. Hoje tu procura cadastrar. O computador você cadastra uma viatura, cadastra o efetivo que está de serviço, né? Até para segurança, no caso, do pessoal que está trabalhando. A gente já puxa ali o endereço
puxa o telefone que ligou, a gente pode confirmar se é verdade ou não a ocorrência. Essas transformações não foram só nas ferramentas de trabalho. Durante este tempo, o 7º Batalhão passou a comandar 10 unidades na região, todas implantadas após a chegada em Passo Fundo. Conforme a população da região norte do estado foi crescendo, foi havendo a necessidade de implantação dessas outras unidades, e a unidade mãe, que comanda essas unidades todas, foi a que deu todo o know-how, que deu todo o suporte para que essas unidades pudessem ser instaladas e crescerem, e possibilidade de atender 78% da população do norte do estado do Rio Grande do Sul. 10 unidades que pertencem ao 7º Batalhão atendem 132 municípios do norte do Rio Grande do Sul. Um dos batalhões com o maior número de equipamentos de ponta dentro da corporação no Rio Grande do Sul. Nós temos um efetivo muito aguerrido, um efetivo que está dia e noite trabalhando em prol da comunidade de Passo Fundo. A corporação tem o orgulho de nunca ter parado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante esses 70 anos de existência aqui na nossa cidade. Para o trabalho dar certo, dedicação, amor e compromisso não podem faltar. É nisso que o Ismar, bombeiro há 37 anos, também acredita. O ser humano sem viver, vamos dizer, em coletividade, ele não sobrevive, né? E eu não fujo a essa regra aí, que eu tive que me obrigar a ter esse prazer de ajudar a outra pessoa, até para satisfação pessoal. Eu diria que é uma motivação, depois é uma profissão. Essas foram as informações de hoje. As nossas principais notícias estão no programa A Semana, é hoje às 11 da noite, amanhã e domingo às 7 horas da noite. O Hora da Notícia volta na segunda, um ótimo final de semana.